Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Vida Pode Ser Mais. O seu podcast de ontopsicologia. E hoje, de maneira muito especial, nós estamos aqui para tratar de um tema que diz respeito a todos os nossos ouvintes. Todos nós colocamos a nossa vida em ação e ao colocá-la em ação a gente se pergunta: que relação existe entre eu e aquilo que eu faço? Até quando o meu modo de ser diz respeito também à nossa ação empreendedora, às nossas empresas, aquilo que a gente faz no dia a dia. E para falar sobre esse tema, nós nos encontramos num lugar muito sugestivo, que é o nosso Centro de Inovação e Empreendedorismo, o Inova Anf. O nosso estúdio aqui do nosso podcast fica localizado no Inova Anf, que é um centro de humanismo, inovação e negócios, um projeto da Fundação Antônio Meneghetti, que faz parte do Recanto Maestro. Recanto Maestro, para quem não conhece, é um ecossistema de formação e desenvolvimento de lideranças, focado no empreendedorismo a partir do conhecimento ontopsicológico. E para conversar conosco sobre educação, ação empreendedora e liderança, nós convidamos o professor Wesley Lacerda. Ele, que é mestre em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, possui graduação em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em ciências econômicas pela mesma instituição. Foi sócio da Meta Soluções de Tecnologia e Transformação Digital, onde atuou como vice-presidente por mais de 20 anos. É empresário do ramo da vinicultura, sendo sócio proprietário da vinícola Domus Meia, e no ramo da educação para a gestão empresarial com a Escola de Gestão Capo Lavoro. É investidor do ecossistema de startups brasileiro e professor dos cursos de graduação e pós-graduação da ANF. Seja bem-vindo, professor Wesley. Que alegria fazer parte dessa maravilhosa iniciativa que é o nosso podcast, que A Vida Pode Ser Mais, com vocês, na nossa querida Antônio Meneghetti Faculdade, com todo o suporte da nossa fundação. É uma alegria para mim, uma honra, uma grande responsabilidade dividir a bancada com vocês e quem sabe aí a gente possa contribuir para a nossa juventude. Professor Wesley, a satisfação e a alegria nossa em recebê-lo aqui para falar desse tema que a gente sabe que o senhor tem muito conhecimento e muita vivência. A gente sabe que a ontopsicologia tem uma visão de homem, que ela entende que o homem ele só se realiza e só acontece no plano da ação. E disso desemboca uma das aplicações da ontopsicologia, que é a psicologia do líder. Para você que nos escuta, a ontopsicologia ela é muito buscada por aquelas pessoas que buscam desenvolver-se a nível de liderança, mas uma liderança pautada na pessoa. Então a gente vai começar com uma pergunta que pode parecer um pouco ampla, professor Wesley, mas que eu acho que nos dá aí uma abertura para entrar nesse tema. Quem que é o líder para a ontopsicologia? Nossa, começamos profundo. Essa resposta dava um livro, né? Aliás, o professor Meneghetti escreveu um livro maravilhoso que é livro de cabeceira de muitos empreendedores, que é a psicologia do líder, né? Mas falando de modo resumido, né? De modo prático também, né? O líder é aquela pessoa que expõe a própria vida em função de si e de todos. O que é isso, né? Ele, ao realizar o seu projeto de natureza, ao realizar a sua ambição, ao realizar a sua estratégia de negócio, de vida, de trabalho, de relacionamento, o líder ele proporciona ganho, espaço social para todos. Proporciona oportunidade para todos. Ele, quando se realiza, ele gera bem-estar aonde ele está. É impossível a gente imaginar que um líder, quando se movimenta, de alguma forma prejudica, atrapalha, reduz o ambiente onde ele se encontra. Não, por mais que ele seja de um temperamento mais agressivo, o líder é aquele motor posto pelo ser, posto pelo que existe de divino na nossa realidade, para produzir eficiência para a própria vida e para todos. Então é como se fosse o dínamo, produtor de energia, produtor de inteligência, produtor de novidade, produtor de vida. Que quando ele vai trabalhando, ele vai fazendo empresa, negócios, business, produto, serviço, mas sobretudo vai fazendo pessoas. Então o líder é essa figura colocada pelo ser no mundo para fazer as coisas funcionarem. É uma mão de ação do ser no mundo. E tem uma visão humanista nisso também, né, professor Wesley? Ou seja, essa ideia de que o homem ele é artífice no mundo, né? Ele faz as coisas acontecerem no mundo, né? Essa é a nossa beleza
professor Bruno, porque quando a gente foi posto nessa realidade, como provocação do ser, para fazer mais para a vida, né, a gente ganhou, vamos dizer, um terreno amplo, fértil, para expor a nossa condição intelectual, para expor os nossos projetos, para expor as nossas ambições. E a gente vê isso como, por exemplo, o próprio nosso querido Recanto Maestro. Isso aqui era um lugar abandonado, que o potencial de natureza sempre existiu aqui. Mas à medida que uma grande mente liderou a sua ambição, ou seja, a produção eficiente da ontopsicologia no mundo, gera um espaço como o Recanto Maestro, que é oportunidade para mim, para nós todos, para a comunidade local. Então, o líder é esse passe-partout do projeto da vida para a existência. Então, é o exato conceito de humano. Humano é, cara, eu sou feito dessa terra, eu vivo nessa terra, funciono nessa terra, então eu produzo nessa terra. Essa terra é o meu quintal. Também sou eu. Muito bem. Professor Wesley, quais são os elementos que formam o líder? Pensando na juventude que está nos ouvindo e que tem ambição e potencial para ser empreendedor. Líder se nasce, líder se constrói. Quais são esses elementos que formam esse líder que você traz? Bom, essa discussão da liderança, né, ela é muito ampla, mas o professor Meneghetti ele dá uma base muito precisa, né, que a gente pode aproveitar nessa discussão. Primeira grande questão é o potencial de natureza. O líder, ele tem um potencial diferente. Ele sofre com coisas que muitas pessoas não sofrem. Ele ambiciona coisas que muitas pessoas não ambicionam. Então ele tem um modo diferente de se posicionar. Mas líder pouco se nasce, muito se torna. Essa é uma brincadeira que a gente faz muito aqui na ANF, né? Porque não adianta nada, um grande potencial natural. Aliás, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que têm capacidades extraordinárias, mas que nunca produziram nada nem para si, nem para o ambiente que lhes circunda, nunca produziram nada para a própria vida de volta. Então, primeira grande questão, com certeza, é o potencial natural. Mas depois vem o que se faz com isso. E aí se entra numa lógica muito bacana, que é a da preparação. Então, em cima desse potencial, e o professor ele é bastante hierárquico, né? Em cima desse potencial vem uma preparação. Primeiro, uma preparação geral. A grande maioria dos líderes que a gente tem contato hoje e que a gente admira hoje no nosso mundo de redes sociais, esses caras conhecem muito de muita coisa. Conhecem de estilo de vida, conhecem de geografia, de história, de política, de arte, de esporte, conhecem do seu negócio. Então, existe uma cultura geral enorme para a formação desse líder. E aí nós começamos a botar um pepino, porque o nosso jovem hoje, ele é muito passivo na aquisição desse conhecimento geral. Com muito pouca informação, ele já se sente apto a discutir e ter um ponto de vista, muitas vezes, superficial sobre muitos temas. Então, ok, a grande questão para os nossos jovens é formação geral, sim, mas não superficial. Uma segunda formação fundamental para o líder é em cima daquilo que ele decidiu se investir. Ali ele tem que ser o melhor. Ali ele tem que conhecer profundamente, conhecer com os melhores. Então, a formação do líder, desde jovem, quando ainda basicamente potencial, se dá primeiro com a formação geral, ou seja, uma atitude a aprender, uma atitude a conhecer, uma atitude a se investir em primeira pessoa, seja no esporte, seja na igreja, seja na relação do colégio. É ali que o jovem aprende a se investir. E depois, quando ele vai formalizando aquilo que lhe agrada, primeiro é a partir da experimentação, a gente nunca sabe o que é desde o início, né? Mas à medida que ele vai experimentando e diz, isso é para mim, vou mais aqui, se aprofunda. Isso é para mim, vou mais aqui, se aprofunda. Eu conheci um outro negócio que é melhor, então eu vou para lá, se aprofunda de novo. E aí isso vai desenvolvendo a competência, a competitividade e o amor, que no final, depois, é o grande motivador.
pro jovem. Então, grossas palavras assim, é isso, né? Tem que pegar esse potencial e botar para trabalhar, investir, aprender e se expor. Se expor, trabalhar, produzir, se arriscar. Muito bem. Professor Wesley, pensando assim em quem está se iniciando no mundo dos negócios, né? O senhor tem uma vasta experiência aí com a criação de startups e trabalha muito com esse jogo entre pessoa, ideia e possibilidade ou não de efetivação dessas ideias, né? Pensando assim no jovem que nos escuta, da onde que ele pode tirar as ideias para empreender? De onde é que vem essas ideias? É o que está no mercado? É o que está na moda? É o que está dando dinheiro? Ou ele pode ir para uma outra direção além disso? Professor Bruno, essa é uma baita pergunta, né? Porque ela, primeiro, é uma parte importante hoje da minha rotina profissional, né? Então, a gente tem hoje do Grupo Capo Lavoro mais de 30 empresas investidas, tá? E qual é a nossa maior dificuldade? Não é a falta de ideia. Os jovens têm muitas ideias bacanas. Da experiência que a gente tem, as ideias que prosperam são basicamente em 2 níveis. Um que a gente adora e outro que a gente fica até um pouco chateado. O primeiro nível que a gente adora, ela supre uma função social, um problema social. Ou é um produto que inova, um serviço que inova, uma tecnologia que conecta, uma nova proposta de fazer uma coisa que já existe hoje, mas significativamente mais rápido, mais barato, com menos empenho, ou seja, uma disruptura do que existe hoje. Então, isso é o que a gente adora ver, né? Mas também hoje, infelizmente, existe o meme social. Muitas coisas funcionam porque respondem ao meme social. Então, eu particularmente não invisto nesse tipo de companhia, né? Porque o meme ele vai sempre começar e acabar de forma rápida. Seria um investimento efêmero, né? Mas as ideias que a gente vê hoje, as que prosperam, elas estão gerando um valor social. Eu posso dar um exemplo. Uma das empresas que a gente investiu, ela é uma empresa de software de gestão escolar, mas para as pequenas escolinhas. Olha como é que nasceu a ideia desse empreendedor. Era sempre a esposa que arrumava a criança, a filhinha deles, para levar para o colégio. Um determinado dia, a esposa teve uma viagem de trabalho e tal, e foi ele que foi levar. E quando ele chegou no colégio, era dia da festa, eu acho que era de Halloween, ou alguma coisa assim, e estavam todas as crianças fantasiadas, menos a filha dele. Ele surtou com isso. Diz assim, cara, tinha que ter uma agenda escolar, onde a escola avisasse para os pais que era dia da festa de Halloween, que as crianças deveriam ir fantasiadas. E aí, o que ele entendeu? Seguramente tem agenda, mas ela tá de papel, ou deve estar na bolsa da minha esposa, ou ficou em casa, eu nunca vi isso. Os bilhetinhos que você mandava pra casa, na né? minha época do bilhetinho, né? E eles decidiram fazer uma agenda digital. Aí fizeram a agenda digital. Hoje tem 3.000 escolas no Brasil que usam a agenda digital deles. E mais, como trabalham com as escolas, são diretoras que têm muitas vezes necessidade de investimento, que não tem caixa para fazer, porque gira poucos volumes financeiros. Elas têm necessidades financeiras, veio uma ideia em cima. Vamos oferecer, então, recursos financeiros. Ou seja, em cima de uma ideia, a partir daquela relação, já veio uma segunda ideia. A segunda ideia já virou uma segunda empresa. E agora, as escolas com enchente, com um problema que teve no Rio Grande do Sul, em 2024, se entendeu que era importante que elas tivessem uma espécie de seguro. E nasceu o terceiro negócio, em cima da mesma ideia, que é uma possibilidade das escolas garantirem a continuidade do seu negócio. Ou garantirem também a saúde dos seus alunos, dos seus professores. Então, olha a ideia, como é que ela nasce, né? Nasce de uma necessidade real, concreta, que alguém assume como própria, investe, chamou 2 sócios, no início eram só os 3 sócios,
Aí começaram a desenvolver, contrataram, foram lá, venderam para a primeira escola, para a segunda, para a terceira. Uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, de Caxias. Ganhou o mundo. Com uma ideia do constrangimento do pai ao levar sua filha para o colégio, ela não está fantasiada. Então a ideia, ela vem da vida real. Agora, quantos pais não tiveram esse problema? Vou fazer uma conexão com a pergunta anterior, Bruno. Quantos pais não tiveram esse problema antes? Nenhum teve a ambição de montar uma empresa para resolver. Aí é a diferença do líder. Quando essa necessidade social cai na mão de uma pessoa que tem um potencial de liderança, que teve a vontade para fazer, aí nasce um milagre para a sociedade. Quantas vezes aconteceu isso com quantas pessoas que não tiveram tiveram um problema, viveram. Podia ser feito de um outro modo. E ele, não, vamos fazer assim. E montaram a empresa. Então, a gente teve aqui numa pergunta, né, dois exemplos muito bacanas. Né? De onde é que vem as ideias? Cara, ela vem do ombro a ombro da vida. Mas se o cara tá vendo rede social no celular, lá não vai ter ideia. Talvez tenha uma conexão com o meme. Ou seja, uma ideia com fim a reproduzir a si mesmo, que não tem conexão com o mundo real. E o que eu queria comentar, professor Wesley, é justamente fazer esse link com a primeira pergunta, né? O quanto a gente percebe aí a relação entre inovação e humanismo a partir da ontopsicologia, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia ilusória de que inovar é criar alguma coisa do nada, que nunca existiu, e inovar é uma capacidade dialética criativa de responder uma situação problemática, né? E eu acho que, assim, tá como plano de fundo, assim, disso que o senhor trouxe, a ideia de economia real, né? Ou seja, a gente está falando de situações que são problemáticas, de quanto a gente pode investir nisso, resolver o problema das pessoas. O senhor começou a primeira resposta lá falando que o líder é função social, né? E o quanto isso responde, na verdade, assim, a um avanço daquilo que é a presença do humano, né? Ou seja, novos desafios, uma sociedade mais complexa, mas a gente não fica para trás, a gente, né, se coloca em primeiro lugar. Responsabilidade, ação social, e sempre baseado nessa ideia do real, né? Muito bacana. Cara, a vida real salva sempre. A vida real salva sempre o dia a dia. Tá? Ninguém tem uma vontade, uma intuição meditando. Essa é boa. Sim. A inovação, a vontade, a ação, ela vem quando está no meio da confusão. Tá vivendo a vida, tá empreendendo, aprontando. Aliás, teve uma alta formação empresarial que fizeram a seguinte pergunta para o senhor, eu nunca esqueci isso. Meu Deus. Qual a diferença entre uma ideia e uma intuição? Gostaria que o senhor respondesse, porque foi muito didático e é uma pergunta que muita gente se faz. Tomara que eu acerte a resposta de novo. Eu me lembro aquela resposta. Diferença entre uma ideia e uma intuição. Bom, uma ideia é uma informação. Né? Ela tem uma passagem de conteúdo, mas ela não é uma intuição. Uma intuição é uma informação gestáltica. Uma intuição é um projeto com começo, meio e fim, com tempo. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente consegue ter uma visão do quê. Agora, quando tu entra no mundo da intuição, além do quê, tu tem a sensibilidade do como, do quando, do com quem, do para quê. Então, a intuição é uma informação gestáltica, provinda do grande ensiôntico do indivíduo, né? Enquanto uma ideia, ela é um contato, é um ponto de contato real, né? Porque, vamos supor, se nós estamos conversando aqui, né? Na minha cabeça passa 1 milhão de coisas, são ideias, não são intuições. 1000 modos de responder, quando estou escolhendo as palavras, 1000 modos de responder, são ideias. Nada a ver com a intuição. Mas agora eu que estou curioso. O que eu respondi da outra vez? O senhor respondeu o seguinte, que a ideia é um pensamento e que a intuição sempre é uma imagem de você fazendo alguma coisa. Tá bom, ok. Então não estamos longe, ufa. Não. Acho que é isso, né? Numa linguagem mais comum, para quem nos escuta, Sagesselt, ou seja, eu já me vejo operando dentro de um campo de ação com um fim específico para aquilo,
numa totalidade que eu já sinto que é real aquilo em mim, né? Já é real, já é presente, já é sua. Essa intuição, ela já é sua, ela já existe. Ninguém tem a intuição dormindo, né? Sim. Só em sonho. O sonho ajuda um pouquinho. Professor Wesley, você tem uma jornada bastante robusta dentro do universo da consultoria empresarial. E a gente sabe que existem muitas escolas de gestão que têm métodos específicos, metodologias específicas para conseguir dar conta das demandas do universo empresarial. Gostaria que você falasse um pouco sobre quais são os diferenciais da consultoria ontopsicológica empresarial. Bom, essa é uma pergunta bonita, né? Porque é uma aplicação prática da ontopsicologia, a consultoria empresarial. E, como toda a ontopsicologia, né, a grande diferença é o uso do critério do ensiôntico. As outras consultorias não têm ideia do que seja isso. Então, a gente teve muito contato com consultorias de processo, com consultorias comerciais, com consultorias para implantação de sistemas, mesmo consultorias de gestão, consultorias para aspectos tributários, fiscais. Elas ficam no mundo técnico. Sempre até respondem tecnicamente alguma questão, mas elas não tratam da realização do líder. A consultoria empresarial ontopsicológica, ela parte desse projeto de natureza do líder. É como se o líder fosse um pouco o ensiôntico, a alma da empresa. Então, quando essa alma intenciona, esse ensiôntico intenciona, vira empresa, vira negócio, vira gente, vira produto e serviço. Então, a consultoria empresarial ontopsicológica, ela parte da análise junto do inconsciente do líder. Por quê? Porque, infelizmente, para o líder, também o seu ensiôntico é inconsciente. Né? Então, é impossível fazer essa consultoria sem as ferramentas de análise do inconsciente que a ontopsicologia traz. Então, quando a gente está no meio de um projeto, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque eu não faço psicoterapia. Quando eu tenho projetos desse nível, eu sempre convido profissionais ontopsicólogos para fazerem esse trabalho comigo, e são condições sine qua non, ou seja, sem essa condição eu não entro no projeto. A minha brincadeira com os meus clientes é a seguinte, cara, eu sou um acelerador, um formalizador. Se tu não me trouxer a partir do teu em si a direção, eu vou garantir com 100% de certeza que tu vai te espatifar no muro. Então, a passagem do em si é fundamental para depois se pôr a técnica em cima, se pôr os processos de gestão em cima. Então, a grande diferença da consultoria empresarial ontopsicológica é que, embora ela atue na empresa, o objetivo é a realização e eficiência do líder. Porque ele, enquanto motor de tudo, da empresa, da sua vida, das suas coisas, se não se realiza na empresa, não tem como a empresa se realizar, não tem como a empresa crescer. E pela minha experiência, Bruno, Natália, esse é o maior problema empresarial de todos os tempos. Como eu falei para vocês, a gente já circula aí no ambiente das startups há muitos anos, e esse é o problema. Eles têm a ideia, têm a intuição, mas depois não fazem a menor ideia como isso funciona para a vida deles. E aí começam os desentendimentos dos sócios. Aí começam as guerras de relacionamento complicado, começam as guerras de ego, começam os interesses contrapostos dentro da empresa, algumas vezes até contraditórios. E aí a gente vê empresas que tinham tudo para funcionar, irem com problemas sérios, não conseguir formar pessoas, por exemplo, porque lá na origem, lá no trabalho, junto com o inconsciente do líder, teve uma falha de posicionamento. Então, a grande consultoria, eu posso botar um programa de formação numa empresa, mas se eu não entendo como isso é função para a empresa e para o líder, não é que eu vou garantir o resultado disso.
Então, quantas vezes... Eu cito um exemplo também. Teve uma vez eu fui chamado para implementar um modelo de remuneração variável numa empresa. Falei, cara, isso é uma coisa simples. Né? Daí eu cheguei numa empresa familiar, pai e filho operando juntos. Cara, uma confusão enorme na relação entre eles. Muitas vezes uma relação de pai e filho, embora ambos fossem, cada um na sua área, excepcionais. Então, para eu chegar no ponto de trabalhar remuneração variável, eu falei, cara, assim, ó, não podemos começar pela remuneração variável. Nós temos que ajeitar aqui em cima antes. E quando eu trouxe essa posição e conseguia, também com o auxílio de um ontopsicólogo, enquadrar cada um na sua posição de excelência dentro da empresa, a empresa começou a crescer, começou a andar, começou a funcionar. Aí eu consegui botar um sistema de gestão, consegui botar um modelo de acompanhamento de resultado, aí consegui falar de remuneração variável. Mas para chegar no tema remuneração variável, me demorou 3 anos de projeto. Qualquer outra consultoria tinha inventado um monte de cálculo e atirado lá dentro. Então essa é uma passagem que só existe dentro do método ontopsicológico, com as ferramentas da ontopsicologia, com o entendimento das 3 descobertas, com a recuperação do inconsciente do empreendedor. Então, é incomparável o poder dessa técnica humana, técnica de desvendar o mistério do indivíduo. Então, a ontopsicologia prática dentro da empresa é essa. Entender a intenção do em si do líder para posicionar o líder como ele vai se realizar dentro da empresa. E depois é o mesmo raciocínio para todos. Para os seus lideranças, para as suas lideranças, também o líder não atua sozinho, também ele tem as suas lideranças. E depois isso se estende também ao seu time. Porque se cada um sabe o que tem que fazer, a empresa está funcionando. Uma vez eu visitei uma empresa cheia de salas de reuniões vazias. Aí eu, morrendo de curiosidade, todas as empresas que eu vou têm falta de sala de reunião. E aí eu perguntei para o diretor, cara, mas me chamou a atenção, vocês têm tantas salas de reuniões, todas vazias. Não precisa fazer reunião, as pessoas sabem o que tem que fazer. Se tem que fazer reunião é porque alguém não sabe o que tem que fazer. Daí nós temos um problema que é maior que a reunião para resolver. Então, esse enquadramento do negócio em função da ambição do líder é que faz tudo. Eu posso fazer um adendo em cima disso? Não sei se vocês me deixam falar, eu vou me embora. Com certeza. Quase meia hora. Dessa discussão, eu consegui trazer isso de modo mais prático, porque a maioria das pessoas não entendem bem a ontopsicologia ainda. Sobretudo pessoas que veem o resultado, mas ainda não se motivaram a investir tempo, empenho na sua formação. E eu consegui fazer uma tradução, que é a discussão do core business da empresa. E aí também veio uma enorme surpresa. Muitas empresas não têm claro o seu core business. E aí nós temos uma complicação dupla. Porque o líder não sabe o seu core business, ou seja, o seu projeto de vida, como acontece na empresa. Obviamente, depois, a empresa também não conhece direito o seu core business. As pessoas têm uma ideia do que é o core business. Mas a gente chegou a montar uma metodologia de discussão do core business das empresas. E é belíssimo de tu ver quando o líder vê derrubadas as suas crenças, porque elas estavam indo numa direção que não é da sua essência. Embora ele, com convicção, investisse tempo, dinheiro, negócio, relacionamento, numa linha que não era a linha dele. Então essa discussão de core business que a Anf trata nos seus MBAs de maneira magistral, na escola de negócio, nos MBAs, né, é a discussão dentro hoje do mundo empresarial, onde a gente dá foco, dá centro. O grande problema das empresas é esse.
elas fazem 1000 coisas e tratam essas coisas indistintamente. Não é um problema fazer 1000 coisas. O problema é não saber qual é que são as minhas. Bom, daí eu falo o dia inteiro sobre esse tema. Dá para dizer que na ontopsicologia, então, quase que no campo assim psíquico, empresa e pessoas quase se confundem, né? São a mesma coisa, né? O que impacta lá resulta aqui e vice-versa. Né? É uma condição direta. Uma condição direta. O que está... A empresa, a gente já um pouco falou sobre isso, né? Ela é a somática do líder. O líder tem o seu corpo biológico, e o seu corpo de ação social é a empresa. Então, se essa mente não ordena a ação, ela vai sofrer somática, primeiro no corpo, se não no corpo, na empresa. E é o que acontece, a gente vê inúmeros, incontáveis casos de somática empresarial. O que é somática empresarial? Só para a gente falar, eu falo sempre para você. Somática empresarial. Perda de pessoas. Contínua rotatividade, dificuldade de fazer novos negócios, perda de qualidade nas entregas, informações distorcidas, ritmo ruim de informação com o mercado não entende, não faz confusão, agride, processos trabalhistas, processos tributários. Isso tudo são exemplos diretos de somática empresarial que tem origem na incoerência de atitude do líder. Todos eles. Por trás destes problemas aparentemente técnicos empresariais, tem um erro de posicionamento pessoal, individual do dono, do líder. Então, uma ideia base é que cai por terra essa ideia de que existe vida pessoal e vida profissional. Não existe essa separação, né? Não existe. É tudo junto. Professor Wesley, poderia falar um pouco mais sobre, não a vida pessoal, mas o campo da pessoa, né? Qual que é o estilo de vida, como que é a vida privada do líder, uma vez que a gente está verificando que a gestão ela é quase intencional desse campo que sai do líder. Então ele tem que dar uma atenção enorme para o que está acontecendo na sua vida em si, né? Bruno, assim, essa é uma discussão muito forte, né, no inteligente. Porque a gente acaba aprendendo aí com o tempo, né? E todos nós já tivemos a nossa juventude, já fizemos as nossas bobagens, né? E eu costumo brincar, eu estou no primeiro terço da minha vida. Porque até os 25 anos eu só fiz bobagem. Então, como eu estou com 50 e poucos, devo ir até os 100, então eu estou no final do primeiro terço da minha vida. Tem mais 2 terços inteligentes para frente. Né? E por que isso, né, cara? Porque, sobretudo, o líder não pode escolher uma relação que não seja função. E com relação eu não falo de pessoas. Eu falo de ambiente, eu falo de alimentação, eu falo de música, eu falo de estética, falo de relação com outras pessoas. Tudo isso tem que ser função. Como assim ser função, professor? Eu tenho que impactar esse real e sair melhor do outro lado. Não posso impactar um real e sair menor. Não foi função para o meu crescimento, para a minha identidade, para a minha vida. Então, eu tenho um copo d'água. Qual é a minha relação com essa água? Tem como ser ruim? Claro que tem. Se eu não beber nunca é ruim. Se eu beber demais também é ruim. Existe uma proporção desde o beber água. E assim é em tudo. O estilo de vida, como evolução desse raciocínio, é a condução das suas decisões do dia a dia sempre com aumento de função. Eu estou cansado, vou descansar. Eu estou com sono depois do almoço, vou dar uma descansada. Não vou dormir a tarde toda. Vou fazer como dizem os italianos, una pennechella, 20 minutinhos. Me refaço, vou-me embora. Retomei a função.
Se eu estou me sentindo mal, não estou bem, não estou feliz, não fico na empresa puxando o trabalho, inventando moda. Cara, não é hora. Eu sou mais função hoje, longe, quieto. O que eu puder fazer agora, não sei se vai dar resultado para a companhia, então não tem que fazer. A função é se retirar, se recompor, entender onde é que perdeu o ponto e voltar como função para a empresa. Então, quando a gente fala de estilo de vida, eu não gostaria de levar para o lado da catequese. Não beberás, não fumarás, não dançarás, não amarás. Nós não queremos substituir os 10 mandamentos por novos mandamentos. Senão vira meme, vira um moralismo, né? Cara, vira um moralismo, vira mais uma regra social externa para a gente se adaptar. A responsabilidade de manter a função para si mesmo é enorme. É enorme. E aí eu preciso reconhecer quem eu sou para que eu veja um critério de medida daquilo e sinta aonde eu posso, onde eu não posso. Bravo, professor Bruno. Mas a gente pode explorar isso aí na prática também. Porque essa não é uma pergunta fácil, quem sou eu? A maioria das pessoas não tem uma clareza dessa resposta. Imensa maioria. Então como é que a gente pode ter sinais se é para mim ou se não é para mim? Se eu tiver clareza 100% de quem sou eu, nós estamos numa vantagem absurda. Mas a gente pode fazer um passo simples para a nossa juventude. Como que eu posso descobrir quem sou eu? Vamos lá. Primeiro grande trabalho. Entender quem não sou eu. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não. Não já tem vários. Então não vou lá. Primeira grande coisa é ter uma pequena clareza do que não sou eu. Segunda grande questão, uma atenção enorme ao próprio corpo. O corpo é inteligente. Sinaliza. Vou fazer uma pergunta boba. Quem aqui, de nós três, tem segurança absoluta da hora de parar de comer? Tem um momento que basta de comida. Eu erro um bom pedaço dessas vezes, para mais, como mais do que precisaria. Mas o corpo avisa. Eu já descobri, o meu corpo, ele me faz um bocejo quando está na hora. Faz um... Depois do bocejo, é mais um pouquinho de gula e basta. O meu corpo sinaliza. Então, eu tenho um grande amigo que basta eu estar atento, eu entendo como ele funciona. Então, aquela garfada a mais não sou eu. Naquele ponto, era eu. Até aquele ponto era eu. Dali para diante, não sou mais eu. Quantas vezes eu não comi um prato inteiro de comida para agradar a minha avó? Eu era orgulho de vó. Você botava na minha frente, eu comia tudo, que é desse tamanho. Né? Mas tem essa discussão, né? O primeiro grande sinal que o cara tem para entender quem é o próprio corpo. O corpo sinaliza. Cara, tá com dor de cabeça, tá com uma indisposição, tá com uma dor na mão, tá com uma dor no pé, tá com uma dor no ouvido, tá com uma dor no olho, tem algum desconforto, errou em alguma coisa. Para, né? Vamos entender. Mas não é só isso. Não é só isso. Essa é a fácil de ver do dia a dia. Né? A gente, vamos dizer assim, observa. Com um pouco de tranquilidade, um pouquinho de treino, aprende como é que o corpo reage. Né? Mas também tem uma outra passagem que eu acho que posso dividir com o pessoal. A gente tem uma primeira, vou chamar de intuição, mas a gente tem uma primeira ideia. Na maioria das vezes, na nossa cabeça passa assim, isso é uma mera coincidência. E a gente descarta essa informação. Isso aqui não é real. Não está acontecendo. Isso aqui não faz sentido. Isso aqui é só coincidência. Não é. Então, quando a gente está andando e tem um despertar, para. Deixa eu entender por quê. Nesse exato momento, nessa exata situação, me veio essa informação.
essa imagem, essa ideia. Isso não está desconectado com o que eu estou vivendo. Isso está conectado com o que eu estou vivendo. Isso é uma informação de alerta. Eu vou dar um exemplo meu aqui do recanto, para nós dar risada um pouquinho. Estou saindo de casa. Quando eu estou saindo do meu portão, vem um ônibus escolar. Eu paro, passa o ônibus escolar, né? E eu sigo atrás do ônibus escolar. Aí estamos subindo aqui a rua em direção à fundação, vindo da vinícola em direção à fundação. Me vem a seguinte ideia: passa esse ônibus. E eu não posso sair correndo dentro do recanto, fazendo ultrapassagem. Ultrapassar aqui dentro. Aqui dentro do recanto. Pô, eu também sou uma pessoa que tem que dar o exemplo aqui no recanto. Daqui a pouco veio de novo: passa esse ônibus. E eu, não vou passar o ônibus. Daqui a pouco o ônibus parou, deu uma ré e bateu no meu carro. Eu tive 2 vezes a informação, entendeu? Mas daí tem uma outra informação que supera. Cuidado, que o professor Wesley vai passar correndo aqui no recanto, o que vão pensar? Resulta que eu tomei uma pancada no meu carro de graça, tendo tudo para ter escapado. É um exemplo bobo. Mas, cara, tenho certeza que todos nós vamos ter inúmeros exemplos. Essas coisas acontecem. A gente, ao menos, tem que se fazer a pergunta: por que me veio essa informação? Então, já sou o segundo. Primeiro, atenção ao próprio corpo. A variação corporal. O nosso corpo não varia ao acaso. Varia segundo uma informação recebida. Ou tua, ou do mercado, ou de fora, do externo. Atenção às ideias. Não existe livre associação. Não existe livre associação. Não ser superficial com a gestão dessas informações. Exatamente. Ela é vital. Ela é vital. E aí a gente pode daí começar a complicar, né? Pode começar a complicar. Existe sempre o sonho que avisa. Uma pessoa com determinado nível de maturidade tem que conseguir relevar do próprio sonho 2 ou 3 informações. Possivelmente não entende o sonho todo, precisa de um técnico, de um ontopsicólogo. Mas o cara consegue identificar: esse sonho é bom, esse sonho é ruim. Só que tem alguma coisa errada acontecendo. Então a direção básica do sonho, o indivíduo tem que conseguir abrir sozinho. E nós já temos agora 3 grupos grandes de informações. Para estar atento. Para o quê? Retomar o nosso tema, né? Refazer o seu tempo livre. Refazer o seu estilo de vida. Então, a gente tem as informações, só constantemente acaba decidindo contra. Ou para se adaptar, ou para fazer parte de um contexto, ou para agradar. Ou seja, tem que estar numa constante atenção daquilo que está me acontecendo diante das coisas que eu estou fazendo, né? Todo momento. Sobretudo no ambiente da liderança. Uma vez o professor usou essa frase e eu fiquei profundamente impactado. Seguramente vocês já devem ter visto, lido várias vezes. O líder ama a excelência de si mesmo, a própria excelência. Então, quanto maior o potencial de liderança, maior a responsabilidade consigo mesmo, menor a tolerância. Menor a tolerância. O cara não consegue mais. Não consegue mais. Mesmo nos impactos sociais, a gente começa a ter uma vida importante socialmente, a nossa presença gera orgulho, gera significado no contexto social que a gente está, tudo. Cara, maior ainda o ponto de se preservar. Maior o ponto de se preservar. São temas simples, que podem ser tratados de forma prática, mas no final tem um resultado de evolução da própria alma, ou corte na alma, tolhendo possibilidades da alma, do em si. Eu vejo os nossos jovens hoje aqui, né? Às vezes dá uma tristeza. Porque a gente vê um comportamento predatório consigo mesmo. Comportamento predatório. Sob hipótese alguma, aquela condução da própria vida levaria a algum tipo de benefício.
Olha, tem que se esforçar horrores para achar um benefício em algumas condutas. Então, ou seja, não estamos nem falando da excelência, estamos falando de evitar o trauma, o drama, a dor. Mas é isso. Eu estava lendo um texto de Confúcio, acho que é 3.500 anos, não me lembro agora, atrás. O jovem de hoje não respeita, o jovem de hoje não estuda, o jovem de hoje não se empenha. Eu falei, mas ele escreveu isso agora? Escreveu ontem aqui? Muito bem. Professor Wesley, nos encaminhando para o final do nosso podcast, 3 indicações que você poderia dar para quem está nos ouvindo, para o jovem que quer ser empreendedor, que é aspirante a empreendedor, de como a vida pode ser mais. Bom, pessoal, essas questões aqui, elas são pessoais, mas também são gerais. Eu vou falar, eu pensei um pouquinho nelas e vou explicar para a gente montar um raciocínio em cima, né? Da minha experiência hoje, um dos grandes problemas dos nossos jovens, sobretudo, é a superficialidade. Ou seja, o jovem com muito pouco empenho, com muito pouco esforço, disciplina, estudo, dedicação, com muito pouco, pretende um resultado, pretende um reconhecimento, pretende um mérito. Para a vida ser mais, e ela pode ser mais, nós temos que inverter essa lógica. É obrigatória a especialização. Eu tive essa crise muitas vezes como empresário. Vou assumir uma posição generalista, sei bom nível sobre muitas coisas, ou vou ser um ultra especialista, sei tudo sobre um determinado argumento. Tudo é uma expressão dura. Sei praticamente tudo sobre um determinado argumento. A vida pode ser mais quando você entra no mundo da ultra especialização. Lá é um mundo diferente. Digo para vocês com certeza. Vou dar um exemplo que eu dou muitas vezes em sala de aula. Se você tem um problema sério de visão, onde o risco é perder um olho ou perder a própria visão, você vai no clínico geral? Vai num oculista comum qualquer? Ou você vai o melhor que você consegue na condição que você tem? Essa é a primeira grande discussão. Aonde a gente tiver o empenho, o investimento pessoal para ultra especialização, nós mudamos de patamar socialmente. Então, eu sempre aconselho os jovens. Cara, quer garantir um futuro bacana para ti, para tua família? Cara, especializa. Vou dar um exemplo das minhas empresas. Muitas vezes tem uma solução de tecnologia que ela tem uma versão para PC, tem uma versão para celular, Android, uma versão para celular, iPhone, iOS, né? E a gente teve que tomar a decisão. Cara, como é que nós vamos fazer para ter a mesma plataforma funcionando com, no mínimo, 3 tecnologias diferentes? Não é só 3, é muito mais, porque falar num computador tem que falar dentro de um Mac, tem que falar dentro de um browser, tem que falar dentro... A minha equipe queria fazer o seguinte: não, a gente compra essa ferramenta, aprende bem a ferramenta e a ferramenta gera a mesma versão para lá, para cá e para cá. Falei, não, de jeito nenhum. Se a gente quer ser os melhores nisso que a gente está fazendo, nós vamos ter o especialista para trabalhar no computador, no browser, nós vamos ter o especialista para trabalhar no Android e nós vamos ter o especialista para trabalhar no iOS. Resulta que os nossos concorrentes adotaram plataformas mistas. E são constantes as confusões, as perdas de tecnologia. A nossa decisão técnica qual foi?
ultra especialização. Se eu vou trabalhar para o PC, para o browser, eu vou ter um especialista no melhor desempenho do browser, na melhor segurança do browser, na melhor eficiência do browser. Depois a mesma coisa para o Android, depois a mesma coisa para o iOS. Então, uma discussão dessa aqui, como a vida pode ser mais, eu trouxe um exemplo concreto da empresa, prático da empresa. E eu resulto o seguinte, cara, quem disse que eu achava um ultra especialista em iOS? Muito importante isso, professor Wesley, porque pensando assim, né, hoje a gente vive infelizmente, né, uma crise da medianidade, da mediocridade, tudo, Plano, né? tem um plano. Quem fala de excelência já corre o risco de ser mal interpretado, né? E excelência, areté, virtude, né? Vida virtuosa. Todos os momentos que salvou o homem foi o retorno à excelência, né? Então, quer dizer, não tem que sair do bom e ir para o melhor, né? Exato. A vida pode ser mais se você for o especialista da vida. Bacana. Então, naquele ponto específico, você é o melhor, você é o especialista, você está num outro patamar. Você está num outro patamar. Todo mundo te quer. Você é função. Você resolve. As grandes companhias mundiais, as grandes consultorias, por exemplo, que eu vivi nesse meio, Arthur Andersen na minha época, depois PwC, IBM, Pricewaterhouse, cara, esses caras, PwC, PricewaterhouseCoopers, esses caras têm um bando de gente comum e um time de elite que na hora que o problema aperta, ele traz esse time e o cara resolve. Esse time não participa de todos os projetos, participa daquele projeto onde a coisa complica. E aí, essa é uma premissa geral, cara. Me lembro quando a gente foi botar o sistema financeiro da Anfi aqui. Os caras trouxeram um técnico e eles implementaram o financeiro e tinha que duplicar o input dos títulos a pagar. Tinha que imputar para pagar, depois tinha que imputar para conferir, depois tinha que imputar no contas a receber, depois tinha que reimputar de novo para fazer a conciliação bancária. Eu surtei, eu falei, não, cara. Tem que integrar isso aí tudo. Aí os caras trouxeram um super técnico e o cara veio e integrou tudo e poupou horas de trabalho da nossa equipe do financeiro. Então, sobretudo para o nosso jovem que quer o mérito logo, o caminho é duro. O caminho da hiperespecialização. Eu tive essa crise empresarial muitas vezes. Muitas vezes. E hoje acredito com toda a minha força que a hiperespecialização é a saída. Dessa empresa que eu recém falei, dos meninos que fizeram uma agenda digital. A decisão que a gente tinha que tomar era: nós evoluímos para ser um ERP, evoluímos para entrar na escola primária e secundária, ou seja, tem gestão de disciplinas. Maternal não tem disciplina, não tem matemática, português, filosofia, não tem. Né? Tudo é uma outra lógica. Sim. E a nossa posição foi: não, vamos ser hiper especialistas das escolas até o primeiro grau. O que acontece? Cara, tem horrores de gente desatendido. Ou que tendo que entrar em soluções muito mais complexas que a sua capacidade de atuar. E a nossa empresa cresce 40%, 50% ao ano, 60% ao ano. Com essa lógica. Então, quando eu digo assim, especializar-se, vale para o jovem, vale para a empresa, vale para o Matusa, que nem eu. Vai te especializar. Vai entrar no ponto onde tu é o cara que resolve integralmente um problema. As pessoas valem para uma companhia, por exemplo, por quanto elas conseguem resolver de problemas autonomamente. Se tu sempre começa, mas não consegue terminar nenhuma resposta, nenhuma resolução, tu tem um valor pequeno para a companhia. Então, primeira grande questão, especializar-se. Tá? Ser o melhor, sobretudo naquilo que ama. Segunda questão, manter-se só. Essa é uma passagem que tem inúmeras ramificações.
O que é manter-se só? É não ter namorada? Não, não tem nada a ver com isso. Manter-se só significa manter-se livre da crítica dos outros. O que é isso? Eu posso ser criticado, mas isso não altera quem eu sou. Não encosta em quem eu sou. Se eu sou livre dentro, só dentro, a crítica externa, ela não me toca. Eu, de dentro da tranquilidade de quem eu sou, vou avaliar. Eu posso melhorar com essa crítica? Ah, que bacana, é um passo a mais para mim. Mas não toca em quem eu sou. Então, a necessidade de acomodar a aceitação social é um enorme de um empecilho para o jovem. De fato, é um enorme empecilho para todos. Mas a vida pode ser mais à medida que você consegue se manter só. Livre da crítica dos outros. Livre da pressão social. Livre dentro. Porque se o indivíduo parte da segurança do eu sou, está tudo tranquilo. Isso que eu estou falando é muito difícil. Ele não sai daquela unidade com ele mesmo, né? É uma autonomia, né? É o conceito de autonomia. Você é autônomo, autorreferente. É capaz de conduzir a sua vida a partir dessa... Mas é muito difícil. Eu digo, é difícil. Porque o ser humano, ele é por essência social. Ele vive em sociedade. E mais, ele se realiza à medida que todo o seu contexto se realiza. Isso faz parte da minha disciplina de... Como é que é? Ontologia, empresa e sociedade. Do MBA, né? Uhum. Onde a gente passa o MBA inteiro falando do tu, do eu, Uhum. E eu encerro dizendo que existe o tu. Né? Mas a discussão, né, como a Natália trouxe, de autonomia, é que eu parto do eu sou. Nada consegue tocar o que eu sou. Nem eu posso alterar. Porque o que eu sou é uma intencionalidade do ser, individuada em mim, na existência. Se eu parto desse princípio, isso é se manter só. Não tem a posição do externo, não tem... O julgamento do externo é um critério de modo. Se eu vou por aqui, vou ser agredido, então vou por ali. Uhum. Se eu vou por aqui, vou ser mais difícil, então vou mudar assim. Mas eu não saio da posição do eu sou. Então, a vida pode ser mais se você se especializa. A vida pode ser mais se você aprende a se manter só. Consegue desenvolver a tranquilidade da própria autonomia. E a vida pode ser mais se você for humilde para aprender. Essa é uma liberdade complexa. Digo, eu posso mudar tudo. Não estou preso naquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei. Eu não esqueço nada do que eu já aprendi. Mas não estou preso a nada. Posso aprender tudo de novo do zero. Sabe como é que eu me dei conta dessa passagem? Quando eu comecei a ler os meus livros, de vários anos atrás, marcados a caneta. E aí eu olhando hoje, as minhas anotações de 10 anos atrás, 15 anos atrás, pensava assim, que menino tolo. Que menino bobinho. Absolutizando com a caneta. Absolutizou, ainda, sem poder agrediu. Determinou. Delimitou. A minha compreensão hoje ela é muito maior, mais ampla. Tanto que eu comprei tudo de novo os livros. E eu que tenho uma coleção de canetas exóticas, hoje tenho coleção de lapiseira. Porque a lápis, cara, eu olho e diz assim, cara, isso aqui foi, mas faltou isso aqui. Legal. Bota para aprender. Então, é uma liberdade para aprender constantemente. Porque o professor fala do homem sem mitos.
Né? O homem sem mitos. Como assim sem mitos? Né? É sem pontos fixos. O homem que é livre dentro. Como a gente recém falou do manter-se só. Não ter mitos é isso. Cara, eu estou humilde para aprender com o meu em si. Se o meu em si me indicou uma coisa ontem e me indicou de um outro modo hoje, cara, larga de ontem e pega de hoje. A vida está te dando uma passagem nova. Vai para ela. Tá, mas eu tenho um monte de coisa. Pessoal, assim, ó, vamos lá. Teve um momento na minha vida que tive que recomeçar do zero. E aos 40 e altos anos aí, eu me vi sem empresa. Um desempresário, que nem diz meu amigo Fábio Campos. Um desempresário, tive que começar tudo do zero. Ali eu entendi que o homem não é a empresa, que o líder é maior que a empresa. Ali eu entendi que o que ele é não muda, que o que ele é são aplicações que ele tem que aprender continuamente novas. E que mais, a compreensão que ele tinha dele mesmo, que valia perfeitamente até um ano atrás, até ontem, hoje podemos mudar. Então, no final, é uma enorme humildade. Porque a gente quer um absoluto para se agarrar. Mas a vida pode ser mais se você consegue ser humilde para aprender. Tem um exemplo que eu me divirto horrores. Eu resolvi construir um escritório para mim. E eu tinha que definir o acesso. Se entrava por esse lado ou por esse lado. E eu porque queria começar por esse lado. Porque seria um acesso mais bacana, seria mais bonito, atravessaria o mato, faria não sei o quê. Aí eu conversando com o meu funcionário, o cara que me ajuda dentro de casa, que cuida do terreno, das coisas, ele olhou, mas seu Wesley, aqui é uma trabalheira enorme. Olha só, nós vamos ter que fazer uma ponte. Vamos ter que baixar aqui para prender os lados, aqui corre água. Aqui não sei o que, não sei o que. Se a gente faz do outro lado é botar um cano. E tá resolvido. Assim a gente faz. Eu olhei para ele e disse assim, cara, a prática do dia a dia, que beleza. Eu querendo fazer uma coisa enorme. E ele diz assim, não, mas tem o simples aqui. Vamos lá. Eu podia dar uma de cabeça dura, mas não, cara, a solução tá ali. É simples. A prática é simples. Então eu aprendo a qualquer momento, com qualquer um. Por quê? Estou sempre baseado no eu sou. Poderia ser a quarta, né? Não sair nunca do eu sou. Muito bem, nós chegamos ao término do nosso episódio especial com o professor Wesley Lacerda. Foi um bate-papo ao mesmo tempo leve, mas extremamente profundo, né, professor Wesley? Pessoa, empresa, relações, limites e possibilidades. A gente sabe que um dos campos de intervenção da ontopsicologia é a psicologia da liderança, a capacidade entre relacionar a própria vida e aquilo que se faz. E nós pudemos acompanhar um pouco quem é o líder segundo a ontopsicologia, o que é a consultoria ontopsicológica empresarial, o instrumento de intervenção da ontopsicologia. Assim você consegue entender um pouco mais a operatividade científica da ontopsicologia na vida das pessoas e a sua função social. E pudemos falar um pouco mais sobre essa relação entre pessoa e empresa de uma maneira que são reversíveis. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado, professor Wesley. Muito obrigado, meus queridos. Parabéns por essa iniciativa. Conteúdo de valor salva vidas. Uma vez me perguntaram como é que a gente muda o mundo, uma pessoa por vez. E o que vocês estão produzindo aqui é pílula de saúde, é evidência de vida que aquece o coração de todo mundo. Eu adorei estar presente com vocês. Quem sabe nos vemos numa próxima. Com Muito certeza. obrigado. Super obrigado.